A KAMAZ foi fundada em 1969 como uma montadora de caminhões sob o nome internacional de KAMAZ Production Association. O seu primeiro caminhão, no entanto, saiu da linha de montagem somente em 16 de fevereiro de 1976. Cerca de um terço dos caminhões entre 14 e 40 toneladas na Rússia e países da CEI são da marca russa. Os países da CEI são Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, a Rússia, é claro, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Atualmente, a KAMAZ está presente em mais de 80 países com seus caminhões. Mas, voltando ao princípio de tudo, no ano de 69 foi aprovada a resolução do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética e do Conselho de Ministros da União Soviética, que previa a construção de um complexo de fábricas de caminhões pesados. A fábrica seria instalada na pequena cidade de Naberezhny Chelny, situada às margens do rio Kama, que inspirou o nome da montadora. Geograficamente, ficava bem no centro da União Soviética. Dois rios navegáveis, o próprio Kama e o rio Volga, bem como a proximidade da linha férrea, foram essenciais para atender às necessidades logísticas, desde o recebimento dos materiais para as obras de construção da fábrica e instalação de maquinário, bem como para escoar a produção de caminhões posteriormente. A nova indústria seria uma das mais modernas de seu tempo e teria capacidade instalada para a produção de 150 mil caminhões e 250 mil motores por ano, demonstrando a dimensão daquele imenso mercado. O complexo fabril do rio Kama possuía 57 km². A instalação do novo complexo fabril da KAMAZ levaria bastante desenvolvimento para sua região, já que haveria um forte adensamento populacional em Naberezhny Chelny. Para atender aos novos funcionários e à população local, foram construídas novas habitações, hospitais, clínicas, centros culturais e esportivos, creches, áreas de lazer, escolas, entre outras obras necessárias. Dessa forma, a KAMAZ seria fundamental na transformação da área do rio Kama em um poderoso centro de pesquisa e científico, bem como no desenvolvimento de infraestrutura para a zona agrícola suburbana. Ano a ano, a população de Naberezhny Chelny crescia mais 30 a 40 mil habitantes. Anteriormente a KAMAZ, a cidade contava com 27 mil pessoas. Atualmente já são mais de 500 mil moradores. Em maio de 1974, o primeiro protótipo de motor KAMAZ foi produzido. Em dezembro de 75, a fábrica de motores produziu o seu primeiro propulsor com tecnologia bypass. Em 16 de fevereiro de 76, o primeiro caminhão KAMAZ saiu da linha de montagem. Dali em diante, a KAMAZ passou a experimentar grandes taxas de crescimento da produção. Por exemplo, em outubro de 77, a KAMAZ completou a marca de 15 mil caminhões. Até 31 de dezembro daquele ano, já eram mais de 22 mil unidades montadas e em agosto de 78 atingiu a produção de 50 mil caminhões. Pouco depois, em junho de 79, a montadora havia produzido 100 mil caminhões e os marcos foram chegando cada vez mais rapidamente. Em abril de 80, a KAMAZ havia entregue já 150 mil caminhões. Em fevereiro de 83, a KAMAZ Auto Center foi criada para fornecer serviços de pós-vendas e garantias a todos os caminhões da KAMAZ, passando a fornecer peças de reposição para toda a vida útil do caminhão. Foram inaugurados 210 centros automotivos durante os 10 primeiros anos. Em 86, 60% de todos os caminhões KAMAZ estavam aplicados no transporte da safra de grãos. Nos primeiros 10 anos de operações, a KAMAZ acumulou lucros da ordem de 8 bilhões de rublos, o que permitiu a quitação de 100% do capital investido pelo governo russo na elaboração daquela indústria. Em 17 de julho de 88, a KAMAZ formou a sua equipe de corridas de rally, tendo vencido diversos campeonatos na categoria de caminhões do lendário Rally Dakar, entre outros campeonatos.
Em agosto de 90, a Kamaz Production Association abriu seu capital, tornando-se uma sociedade anônima. Em 14 de abril de 93, um incêndio explodiu a fábrica de motores por completo e a Kamaz precisou reconstruir as instalações, agora dimensionada para a produção de 100 mil propulsores anualmente. Detalhe: a nova planta foi inaugurada em dezembro daquele mesmo ano graças ao aporte financeiro dos governos da Rússia e do Tartaristão. Em 96 foi criado o protótipo do caminhão basculante Kamaz 6520 e em 3 de setembro a montadora foi reorganizada como Kamaz OJSC. Em novembro de 1998 foi lançado o basculante Kamaz 65115. Em dezembro de 2000 apresentou o ônibus Nefaz 5299, que usava chassis do Kamaz 5297. Em novembro de 2003 foi apresentado o caminhão urbano 4308. No final de 2005, formou uma joint venture com a ZF, que deu origem à empresa ZF Kama, responsável pela produção de transmissões manuais de 9 e 16 velocidades das linhas ZF Ecomid e ZF EcoSplit de terceira geração para a própria Kamaz, entre outras montadoras com fábrica instaladas na Rússia. São caixas para aplicação com motores de 160 a 500 cavalos de potência. Atualmente a ZF Kama se prepara para lançar as caixas ZF Traxxon e Ecotronic. Logo na sequência, em janeiro de 2006, estabeleceu outra joint venture, dessa vez com a Cummins, dando origem a Cummins Kama, que passou a fornecer motores para Kamaz e outras montadoras, assim como no caso da ZF Kama. E a sua terceira estratégica joint venture ocorreu com a Knorr-Bremse, que deu origem à fabricante de sistemas de freios Knorr-Bremse Kama, e tinha os mesmos objetivos das demais parceiras. Mas a era das joint ventures não acabava por aí. Em setembro de 2011, a Kamaz e a carroçadora Marco Polo firmaram um acordo para a produção de ônibus, sendo que a Rússia forneceria os chassis completos e a brasileira passaria a colaborar com a fabricação de carrocerias naquele mercado. Atingiu a marca de 2 milhões de caminhões montados em 15 de fevereiro de 2012. Em 2012, a Daimler Trucks e a Kamaz assinaram um acordo para que os caminhões russos passassem a utilizar as cabines da linha Axor da Mercedes-Benz. Vale lembrar que entre 2011 e 2012 a Kamaz manteve testes com seus caminhões no Brasil e procurava a melhor forma de entrar no mercado. Não conseguiu na ocasião. Em 16 de outubro de 2013, a Kamaz comemorava a marca de 10 mil chassis de ônibus produzidos e em dezembro daquele ano iniciou a produção em série do caminhão para longas distâncias, o Kamaz 5490. Em 2015, a Rússia lançou os modelos 62206 e 65207, além de ônibus elétricos desenvolvidos em conjunto com a empresa de engenharia russa Drive Electro. Em 22 de abril, anunciou que estava entrando no mercado de motores a gás para caminhões e ônibus. Em junho, iniciou os primeiros testes de condução autônoma com as empresas Cognitive Technologies e Visso Group. Neste mesmo mês, a Kamaz foi renomeada para Kamaz Publicly Traded Company. Em setembro de 2015, a Kamaz apresentou o conceito da Cabine 2020 durante evento na Rússia. Também em setembro, assinou um acordo com a Hautai para a formação de uma joint venture que previa a produção de caminhões da Kamaz na China, bem como uma fábrica de veículos de passageiros da Hautai no Tartaristão. Ainda em 2015, durante a Fenatran aqui no Brasil, encontramos com exclusividade um executivo da Kamaz que nos revelou os planos de ingresso da montadora no Brasil. Era o Alexei Batrakov, e na ocasião eles buscavam investidores que ajudassem a custear a operação da Kamaz no Brasil. Havia planos de importação de caminhões, bem como da construção de fábrica em solo brasileiro. Infelizmente, essa tentativa também não vingou.
Pouco tempo depois, um empresário brasileiro procurou a gente para que intermediássemos um contato com a Kamaz, porque ele queria levar uma fábrica da montadora russa para o Paraguai, onde ele iria instalar a fábrica da Kamaz.